amorzinho, tudo bem? Quero fazer com você a resolução comentada dos exercícios referentes ao aulão sobre mensagem de Fernando Pessoa. Você não sabe que aulões são esses? Então, veja esse videozinho e saiba que aulas especiais são essas sobre os livros cobrados pelo vestibular da FUVEST 2024. Corre lá, ainda dá para se inscrever e participar desta grande viagem pela literatura da FUVEST. A primeira questão da Unicamp, olha só que interessante. Esta questão da Unicamp, ela não é de literatura, ela é de história. Ela pegou um texto de literatura, um trechinho que a gente viu em aula, nossa, até fica, eu adoro essa música, é do Padrão, na voz de Caetano Veloso, fica até na minha mente, ó, na minha memória. E ao imenso e possível oceano, ensinam estas quinas que aqui vês. O que elas ensinam? O que as quinas ensinam para o imenso e possível oceano? Que o mar, com fim, será grego ou romano, o mar sem fim é português. Então veja, você tem uma comparação, e é isso que essa questão de história fez, né? Referente à expansão marítima dos séculos XV e XVI, o poeta português Fernando Pessoa escreveu em 1922. Lembra que ele ficou escrevendo os poemas e mensagens mais de 10 anos, eu sou de Manas, eu não lembro o número exato, mas foi uma porrada, né, uma cota de tempo, né, do poema Padrão, né? E aí pergunta-se, nestes versos, identificamos uma comparação entre dois processos históricos. Veja, o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. Então, mar com fim, o mar sem fim. Tá vendo como eu estou enaltecendo os portugueses? O grego e o romano são finitos, né? Ah, não, o português é infinito. Aí você lembra infinito, será que é por causa da expansão marítima, que é muito maior? Veja, é o Oceano Atlântico, o Índico, o Pacífico. Ou será que o infinito é do outro plano, né? Bom, é válido afirmar que o poema compara o quê? O sistema de colonização da Idade Moderna aos sistemas de colonização da Antiguidade Clássica. A navegação oceânica tornou possível aos portugueses o tráfico de escravos para suas colônias, até faz sentido, né, por meio da navegação do Oceano Atlântico, da África até a América, né? Não pode ser, mas enquanto os gregos e os romanos utilizavam servos presos à terra. É engraçado que você está preso à terra, como é que pode navegar? Preso à terra faz parte da navegação pelo mar Mediterrâneo. Mas veja, não. E aliás, os gregos não usavam esses servos presos à terra. Eu acho, sei lá, quem sou eu para me meter nessa seara? Eu falei mocota, olha, eu estou falando gíria, agora seara, olha que chique, hein? Quem sou eu? Minha versatilidade linguística, né? E veja, eu não vou entrar nessa seara da história, mas creio eu que isso aqui, ó, servos presos à terra, isso para mim está mais com cara de Idade Média. Não é Roma nem Grécia. Então, descartada a letra A. B. O alcance da expansão marítima portuguesa da Idade Moderna, veja, o alcance é infinito, mar sem fim. É o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, tanto que são oceanos. É muito maior do que, como é que foi Grécia? Mar Mediterrâneo. Como é que foi Roma? Mar Mediterrâneo. Você sabe que mar é menor do que oceano. Muito bem. Então, você tem o alcance, né? Enquanto o domínio grego e romano se limitava ao mar Mediterrâneo, o domínio português expandiu-se pelos oceanos Atlântico e Índico. Olha aí. Parece que é a letra B, e é de fato a letra B. Mas, professor, o que está errado nas outras? Vamos ver. A localização geográfica das possessões coloniais dos impérios antigos e modernos. As cidades-estados gregas e depois o Império Romano se limitaram a expandir seus domínios pela Europa. Tem também norte da África, né? Tem também o Oriente, mas vamos dizer. Ao passo que Portugal fundou colônias na costa do norte da África. Não, as colônias de Portugal, Índia, né? Goa, Calicut, você tem o Brasil. Não, isso nada disso é norte da África. Errou a letra C. Errou! Vamos ver. A duração dos impérios antigos e modernos, enquanto o domínio dos gregos e romanos sobre os mares teve um fim com as guerras do Peloponeso e púnicas. Veja, guerras púnicas, fim do Império Romano.
Acho que você pode até associar o começo, né? Mas o fim do Império Romano, bom, nem vou me intrometer nessa seara da história, mas com certeza o Império Romano, pelo que eu me lembre, não se deu a queda dele, o fim do Império Romano não foi com as guerras púnicas, e sim com as invasões bárbaras, né? Começando assim a Idade Média, uma era que eu adoro. Bom, e respectivamente, veja que ele fala Peloponeso, é Grécia, quando ele fala respectivamente, então ele tinha citado gregos e romanos, respectivamente. Final do Império Grego com a Guerra do Peloponeso, final do Império Romano com as guerras púnicas. Não, nada a ver. E agora, com certeza, olha, está errado isso aqui, ó. Portugal figurou como a maior potência marítima até a independência de suas colônias. Veja, independência de Angola e de Moçambique, esse é o contexto do livro que vocês devem estar lendo, a gente vai falar já já sobre ele, que é o Nós Matamos o Cão Tinhoso. Então a independência de Angola, independência de Moçambique em relação a Portugal, se deu em 1975. Em 1975, Portugal não era, como ele diz aqui, ó, a maior potência marítima, isso era a Inglaterra. Depois vem, agora nem sei hoje se eu posso dizer que a potência maior, acho que a maior frota marítima ainda é a Inglaterra, ou será que é a China? Não sei. Mas olha, dizer que Portugal é a maior potência marítima em 1975, então está errada a letra D. Portanto, para a primeira afirmação, para a primeira questão, você deve ter assinalado a letra B. Segunda questão, você tem o poema Prece, que está lá no finalzinho da segunda parte do Mensagem. A gente ouviu, a gente analisou esse poema, ouviu com a voz de Gilberto Gil, né? Interessante, esse poema Prece. E aí o vestibular da Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, ela pergunta, presta atenção, para responder bem uma questão, eu tenho que ler direito o enunciado, entender o enunciado. Porque aqui tem uma ou outra que também está falando uma coisa correta, mas não tem nada a ver com o enunciado. Olha o que diz o enunciado. Extraído, isso pega muito no Enem, tá? Enunciado é foco, é principal. Extraído do livro Mensagem, o poema pode ser considerado nacionalista. O que eu tenho de nacionalismo no poema? Engraçado, né? Na medida em que o eu lírico faz o que? Engraçado por quê? Porque esse poema Prece, ele se dirigindo a Deus, tá? Ele está se dirigindo a Deus, Senhor, né? A noite veio, a alma veio. Então eu falo tudo uma decadência de Portugal, está tudo ruim. Mas onde é que está o nacionalismo? Então, porque ele acredita, mas a chama, veja Portugal, aquela glória de Portugal se apagou. Mas é como aquela brasa, né, que apagada, mas embaixo da cinza ainda está vivinha, bem fraquinha. Basta um sopro, uma aragem, basta que se manifeste a vontade de Deus e aquilo reacende. Então, olha, por que ele é nacionalista? Você tem, dentre as alternativas, estou lendo errado, desculpa. Então é nacionalista na medida em que o eu lírico apresenta Portugal como uma nação decadente. Peraí. Eu sou nacionalista porque eu mostro que meu país é decadente? Faz sentido isso? Que não faz jus, que não merece o seu passado de heroísmo e glória. Veja, por ele ter um passado de heroísmo e glória, acredita que o futuro, né, esse futuro, então é um sinal de que no futuro nós vamos ter de novo heroísmo e glória, não sei se no plano terreno ou no plano espiritual. Não faz nem sentido, eu sou nacionalista porque eu apresento a decadência de que meu país não merece. Não é letra A. Letra B. Inspira-se no passado de heroísmo do povo português, que no presente já não... Veja, eu posso não acreditar na glória do presente. Leia direitinho e veja, aqui está dizendo outra coisa. Já não acredita na sua história. O livro inteiro eu tenho essa crença na glória da história dos reis, das figuras históricas que construíram Portugal. Ele acredita sim na sua história. Pode ser que ele não acredite no momento presente, mas na sua história ele acredita sim, né? Letra C. Busca, olha, o nacionalista, porque ele busca reviver o sonho de uma nação grandiosa. Veja, ele lembra do passado de Portugal, dos reis que construíram Portugal, da expansão marítima. Então você tem essa primeira parte do Brasil, a segunda parte do mar português. Então estou revivendo o sonho de uma nação grandiosa, cantando Portugal almejado. Eu desejo esse ao Portugal almejado por seus feitos gloriosos. É o Portugal que eu desejo. Eu desejo o quê? Basta, Senhor, prece é isso, eu estou fazendo um pedido, basta, Senhor, que venha uma aragem, um soprinho, e olha, essa Portugal, isso vai reacender, a glória de Portugal vai ser reacendida. Muito bem, é essa. Tá, mas qual é o erro das outras duas? Veja,
reconhece, veja, ele é nacionalista porque reconhece o desejo de um povo português glorificar seus heróis, o que não foi possível até o seu... Peraí, o que não foi possível... Camões já glorificou seus heróis. Então tem toda uma história de Portugal glorificando esses heróis. O que não foi possível até o momento presente, sim, foi possível até o momento presente haver esse canto do quê? Do povo português. Letra D, errada. E descreve Portugal de seu tempo como uma nação gloriosa. Não. O Portugal glorioso é o do passado. E a esperança faz com que ele creia que o Portugal glorioso será o do futuro. O do presente não é o Portugal glorioso. Portanto, para a questão 2, você deve ter assinalado a letra C. A questão 3 da FUVEST é outra. Super preocupada com o quê? Preste atenção no enunciado. O enunciado já orienta a resposta. Porque tem uma ou outra que faz sentido. Uma ou outra que faz sentido, mas não tem nada a ver com o enunciado. Veja, a leitura de mensagem de Fernando Pessoa permite a identificação de, olha aí, certas linhas de força que guiam. Então existe uma linha de força, um pensamento, uma lógica, uma filosofia, um ideal que está orientando os poemas de mensagem. Você já lembra que ideal é esse? Que é uma ideia, um tema sempre trabalhado no livro, está sempre nas entrelinhas, já sabe qual, né? E até certo ponto singularizam, olha a ideia, singulariza o espírito do homem português. O que é singular? Singular é aquilo que não é plural. Plural tem dois, tem quatro. Singular tem mais de um. Então, singular é aquilo que é único. Torna singularizar isso. Olha, boa para você falar, boa expressão para você usar para sua namorada, para o seu boy, né? Fala assim, olha, ai, você é tão singular. Singular quer dizer, você é única. Não tem igual. Então, o português é diferente, né? Dando-lhe uma marca muito especial. Muito bem. Dentre as alternativas a seguir, em qual se enquadraria melhor essa ideia? Veja, é uma ideia... digamos que é um genoma, uma ideia básica que sustenta o livro Mensagem, que vai mostrar como o português é diferente. Veja a letra A. Preocupação com os destinos de Portugal no século XX. Isso qualquer cidadão, português, francês, inglês, italiano, espanhol, seja de Serrano, de Cravinhos, de Orlândia, qualquer, de Carapicuíba, de Osasco, né? Qualquer um de Pirituba, qualquer um estaria preocupado com os destinos do seu país. Então isso não é uma coisa que singulariza o português. Eu estou apresentando um fato. Veja, isso aqui, ó, letra A, é uma ideia correta, mas isso não caracteriza, não é uma coisa que é só do português. Descarta a letra A. Letra B. Preocupação com a história político-social de Portugal. Veja, preocupação com a história político-social de qualquer país, isso está em qualquer povo. Não é isso que torna o português único. De fato, o livro tem essa preocupação com a história. Veja, o livro tem, ó, olha aí, a letra A. O livro tem essa letra A, mas isso não é o que torna o português único, singular. O livro tem essa letra, eu não sei se tem um lado político, mas o social sim. Mas isso não é o que torna o livro e o português e Portugal singulares. Letra C, recorrência, recorrente, aquilo que aparece mais de uma vez, aquilo que se repete. Recorrência de certas constantes culturais portuguesas, como o messianismo. Acreditar no Messias, aquele que vai aparecer, né, e vai nos salvar. Lembra que a gente pega a ideia de Messias, tá tudo aí em Mensagem. A gente vai falar do mito do sebastianismo, aquela ideia que Dom Sebastião vai voltar e vai nos resgatar. Isso é típico de Portugal. Passou para nós, brasileiros, né? Porque nós somos descendentes deles. Então você tem o sebastianismo, vocês até lembraram durante a aula vários exemplos que acontecem no Maranhão, em Pernambuco, na Bahia, no Brasil todo. Então nós temos, a gente aprendeu isso com os portugueses, acreditar num Messias, num Cristo, quem mais? Num Dom Sebastião, quem mais? Pode ser, quem é esse que vai vir do nada, o encoberto? Pode ser, por exemplo, a gente falou do Aragorn, né? A gente falou do quê? Quem é esse? A gente falou do rei Arthur. Então esse mito messiânico nos caracteriza, nos torna diferentes de outros povos. É essa, né? Letra C. Mas qual é o erro das outras, professor? Veja a letra D. Reordenação da história de Portugal. Ele não reordena, ele não dá uma nova ordem, uma nova configuração. Ele mostra, eu posso dar uma nova qualificação, atribuir, sabe, as figuras, os grandes reis de Portugal fizeram grandes feitos, sem mesmo saber, lembra aquele rei, o que eu vou fazer com essa espada? Sem mesmo saber, porque eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Eu posso reordenar, melhor, eu posso ressignificar os fatos históricos, mas não reordenar. O que é passado continua lá no passado, não tem reordenação, não. Letra D errada.
a marca da religião católica não é católico, ele é cristão, ele é messiânico, mas lembra que o Fernando Pessoa não acredita na instituição, tanto que tem um poema que ele fala desse falso Deus, essa igreja, essa ideia de instituição, de igreja, é uma ideia que falsificou o cristianismo, o verdadeiro cristianismo. Então não tem essa coisa de religião católica, o sebastianismo para ele está acima da religião. Portanto, para a questão 3, você deve ter assinalado a letra C. Agora, as questões 4 e 5 se referem ao poema O Quinto Império, né? Veja, eu acho tão lindo quando ele fala: triste de quem fica em casa, contente com seu lar. Lembra até alguns poemas do Alguma Poesia, né? Que o Drummond critica essa coisa do comodismo, você está acomodado, você está no seu conforto, olha, sem que um sonho no erguer da asa faça mais rubra brasa da lareira abandonar. Quer dizer, é triste aquela situação de quem está acomodado, porque ele diz que é triste de quem é feliz. Veja, a felicidade é uma situação triste, porque a felicidade nos torna acomodados. Triste de quem é feliz. Fica a vida dura, vive o que está vivendo. Não tem um ideal que vai orientar a sua vida. Nada na alma lhe diz mais que a lição da raiz. Quer dizer, a tua alma só apenas isso, que você vai morrer. Não tem um ideal. O teu futuro é apenas isso. Você cumpre apenas um dia após outro, você está pagando boleto, apenas para isso. Por isso que ele fala aqui, ó, ser descontente, tem um, acho que não é nesse poema aqui, né? Mas tem essa ideia de que o que é natural do ser humano é ter essa tristeza. Que isso que nos impulsiona para frente, que nos dá aquela tal da febre do além, né? Mas, diz aqui, mensagem reconduz a história de Portugal a partir, eu vou reconduzir, não é que eu vou reorganizar, vou dar uma nova interpretação à história de Portugal a partir de uma reinterpretação do tempo histórico. No poema, o tempo é encarado como segundo uma concepção. Olha aí, veja, leia de novo, leia atentamente enunciado. Porque voltar para a glória de Portugal, falar do passado de Portugal, veja, isso é uma coisa nostálgica. O cara está focado no passado, mas não é isso que o enunciado está dizendo. Então já estou descartando a letra A. Nostálgica, devido à presença de modelos situados no passado. Sim, isso tem. Mas olha o que está dizendo o enunciado. Eu vou reinterpretar o tempo, né? Então vou reinterpretar em cima do quê? Da noção do sebastianismo, messianismo. Então, encoberto, ele vai voltar Dom Sebastião reencarnado. Ele fica falando, talvez o nosso império não seja nem esse terreno, talvez ele seja em outro campo. Então, isso já deixa claro que a concepção dele é mística, tá? É uma concepção mística, letra C, em razão do prognóstico de um futuro metafísico, num outro plano. Então, isso, olha, se lembrar de mensagem, já está descartada. Não tem nada a ver com materialismo, ele é muito espiritual, é muito místico. Não tem nada a ver com materialismo biológico ou psicológico, tá? A dúvida poderia ficar entre C e A. É nostálgico ou mística? O problema é, o enunciado está dizendo, reinterpretação do tempo. Então, isso me faz descartar o nostálgico devido à presença de modelos situados no passado. Veja, usar modelos no passado, usar esses modelos não reinterpreta o tempo. Portanto, é a letra C mística em razão do prognóstico. Né? Eu tenho uma expectativa, eu profetizo o quê? Eu tenho uma expectativa que o Império Português talvez seja o quê? Seja o guerra sem guerra, bellum sine bellum, aquela coisa que é metafísica, num outro plano de Deus, o plano espiritual. Portanto, para a quarta questão, você deve ter assinalado a letra C. A quinta questão é outra que deu um certo trabalhinho, mas se você se concentra no poema, veja que o poema, ele fala o quê? Olha o que ele diz. É triste de quem fica em casa. Triste. Então veja, ele fala aqui, triste de quem é feliz. Então essa situação da pessoa feliz, aquela pessoa acomodada, quem é feliz e acomodado tem uma vida limitada. Então, o que é constante em mensagem é a ideia do sacrifício. É o caso de vocês. Vocês precisam sofrer. Pensa naquela pessoa que só pensa balada, e não está preocupada com vestibular, não está preocupada com o futuro melhor, algo mais. Então veja, essa pessoa está nessa felicidade, mas é uma felicidade triste. Cheio de paradoxos, esse senhor Fernando Pessoa. É uma felicidade triste, porque não tem um grande ideal. Diferente de vocês, estão aqui penando, né? Nossa, uma aula que terminou 6h20, né? Nossa senhora, 4 horas, quase 4 horas e meia de aula, e ainda tem que ver esse vídeo, ainda tem que fazer isso, ainda tem isso. Veja, é um sacrifício, mas é um sacrifício que vai mostrar como vocês são grandiosos.
como vocês atingiram, alcançaram o ideal por meio de muito sofrimento, né? Por isso, veja aí, de acordo com o texto, a ideia de felicidade, também nuclear em outros poemas de mensagem, veja, a felicidade é algo que é medíocre, que limita o ser humano. A pessoa que é feliz apenas está esperando o quê? A morte. Né? Então, como diz um outro poema lá do Dom Sebastião, ele fala, né, ele fala ser descontente é ser homem. Então veja, que sem a loucura, que é o homem sem a loucura? Ele é apenas uma besta sadia, um animal, não é um ser humano, um animal sadio. O seu corpo vai parar de funcionar muitos anos depois, né? Mas aí você vai ser enterrado. Por isso que ele fala, cadáver adiado, você vai ser enterrado depois. Mas hoje, espiritualmente, você já está morto. Você não é humano, né? Portanto, ó, cadáver adiado que está aqui apenas procriando, pagando boleto, tendo filhos, cuidando de família. Mas veja, isso compõe a mediocridade humana. Portanto, para a quinta questão, você deve ter assinalado a letra D. A sexta questão é da ESPN. Nunca esqueço o aluno que me falou isso, né? ESPN, né? Escola Superior de Propaganda e Marketing. Gente, é distorção dele, eu tô brincando, tá? Não é esse o nome da escola. ESPN, ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. E aí você viu coisa que a gente sempre falou na aula, tanto que uma menina super espirituosa falou, mandou uma mensagem, não, mas o Fernando Pessoa era fã ou hater de Camões? Toda hora tava falando mal de Camões, mas toda hora tá se inspirando em Camões. Então você tem, ó, o trecho do gigante Adamastor, o gigante Adamastor se dirigindo aos portugueses, chamando esses portugueses de gente ousada. Quem vocês pensam que são para chegar aqui no meu território, que é o Cabo das Tormentas, para invadir esse território que é meu, né? Então, ó, gente ousada, vocês são ousados demais. Então ele faz esse discurso atacando os portugueses pela ousadia de passarem por mares nunca dantes navegados, chegando até o Cabo das Tormentas. E o Fernando Pessoa, inspirado nesse episódio do gigante Adamastor, que representa o Cabo das Tormentas, o último obstáculo para os portugueses nessa expansão marítima. Passar pelo Cabo das Tormentas significa o que nos Lusíadas? Que os portugueses vão conquistar o oceano, vão conquistar o mar, então a natureza não será mais obstáculo para o homem, né? E aí o Fernando Pessoa, inspirado, faz o monstrengo, que é aquele bicho que fica voando, que ele diz aqui, que ele fica perguntando quem são vocês, então o monstrengo ameaçando o marinheiro, e o marinheiro responde, aqui, quem sou eu? Aqui é o leme, sou mais do que eu. Quer dizer, eu não sou uma pessoa. Não adianta perguntar para mim quem você é. Eu sou um povo. Engraçado, igualzinho ao gigante Adamastor, quando ele fala gente ousada. Ele não fala quem é você, Vasco da Gama, não. Gente ousada. Estou me referindo ao povo. Por isso que os dois são epopeias. A diferença, vocês se lembram que a epopeia de Camões é uma epopeia tradicional, em que você tem aventura, em que você tem ação, e aqui eu tenho uma epopeia parada. É engraçado que a única movimentação que eu tenho é do monstrengo, fica girando ao redor do navio, da nau, né? Porque o cara fica parado. E ele fala aqui, ó, aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer, presta atenção, esse povo quer o mar que é teu, cuidado com esse verbo quer. E mais que o monstrengo que minha alma teme, a roda nas trevas do fim do mundo, manda vontade que me ata, eu fique grudado ao leme e ao rei Dom João II. Então eu estou fazendo a vontade do rei. Essa visão histórica, tradicional do Fernando Pessoa, que a história é feita de reis, de figuras. A história parece que não é feita de um povo, são figuras históricas que são responsáveis pelos fatos históricos. Você vê que hoje esse conceito é bastante questionado. Tanto que o cara, olha que engraçado, eu sou o rei Dom João II. O cara não se toca que é ele quem está, ele navegando, ele que está praticando a navegação. Não, eu estou fazendo a vontade do meu rei, eu sou a vontade desse rei Dom João II. Bom, no texto 1, o gigante Adamastor fala aos navegantes portugueses que queriam pioneiramente atravessar o Cabo das Tormentas, a caminho das Índias. Então, Adamastor é o Cabo das Tormentas. No texto 2, o timoneiro, aquele que fica no timão, né, controlando o leme, fala ao monstrengo, o porquê, o motivo da embarcação lusitana estar enfrentando os perigos do mar. Né? Qual é o motivo? Estou cumprindo a vontade e do rei Dom João II, estou tomando o mar, né? Então, aqui eu lembro, sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar, que é teu. Muito bem. A partir dos excertos, ele pede a incorreta, né? Cuidado com a incorreta, quando ele fala que a fala do gigante em 1 acusa os portugueses de guerreiros cruéis. Eu não sei, ele fala assim, que ele fala, eu tenho lá minhas dúvidas, ó, gente ousada, mas que quantas do mundo cometeram grandes coisas, tu
Tu que por guerras, ó, vocês enfrentaram guerras cruas, quer dizer, cruéis. Veja, eu enfrentar uma guerra cruel não significa que eu sou cruel, não necessariamente. Mas vá. Agora o pior eu tá aqui, ó. Em 2 é mais branda, não tem nada de brando. Né? Você vê alguma coisa? Aqui, ao leme, sou mais do que eu. Não tem nada de brando. Brando quer dizer suave, né? E ó, tem um tom de pedido. O que pode ter confundido alguns alunos nessa questão de pedido é quando ele fala aqui, ó, sou um povo que quer um mar que é teu. Não é eu quero, você faz um pedido na lanchonete. Eu quero um Burger King, eu quero, você vai comprar um presente para o seu professor, eu quero um livro maravilhoso. Não é o pedido, o querer já é de desejo, eu desejo, nós queremos, nós desejamos tomar posse desse mar. Não é que eu estou fazendo um pedido, ó, monstrengo, passa para mim o seu mar, passa para nós esse mar. Então não tem esse negócio de, como é que ele está dizendo aqui? Tem um tom de pedido, não tem esse tom de pedido que quando você pede, você é suave, você é brando. Não é isso. Ele não está pedindo, ele está dizendo, a gente deseja, a gente quer, a gente tem vontade, a gente cobiça, a gente ambiciona, é esse sentido de querer, não é querer no sentido de fazer um pedido. Portanto, a errada para esta questão de número 6, para a questão 6, você deve ter assinalado a letra C. Agora, as questões de 7 a 9, vamos utilizar um dos mais, se não o mais famoso poema de mensagem, tanto que estou até me lembrando da musiquinha, lembra da musiquinha? Ó mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. Tenho até vontade de passar a musiquinha para vocês, hein? Acho que até vou fazer essa ameaça, ó. Olha a ameaça. Se vocês não estudarem direitinho literatura, olha, eu vou jogar essa praga. Quem não estudar direitinho literatura vai passar um mês só ouvindo, sonhando com essa música. Ó mar salgado, quanto do teu... Vamos lá, uma questão. Sou um professor sério, tá? Assinale a alternativa incorreta. Já é de cara a letra A. O eu lírico dirige-se a 2 interlocutores. Veja, pelo que eu saiba, ó é aquela palavra que introduz o vocativo. Ó mar salgado. Então ele se dirige ao mar, tá certo aí? Na primeira estrofe se dirige ao mar. Na segunda, ele não se dirige a Deus, né? Olha, Deus ao mar, quando ele fala Deus, ele está apenas falando Deus como sujeito. Ó, Deus deu o quê? Deu para o mar, deu ao mar o perigo, ele é perigoso, e o abismo, nele eu posso afundar. Ele não está dirigindo o seu discurso para Deus. Portanto, para a 7ª questão, as outras estão certíssimas, não tem nem o que comentar, já que elas estão corretas. Para a 7ª questão, você deve ter assinalado aí a letra A. A 8ª questão é do Enem. E o Enem pede o seguinte, olha que bonitinho. Olha, até o Enem fala sobre mensagem. O Enem fala assim, ó. O Enem, acho engraçado de falar rapidinho, vou fazer neném. Não é fazer neném, é fazer Enem. Tá? Até parece que vocês estão preocupados em fazer neném. Nos versos 1º e 2º, a gramática pede isso, né? Versos 1 e 2 não, versos 1º e 2º. Vou tentar ser gramatical, tá? A hipérbole, que é uma expressão exagerada. Lembra quando eu falei que quando sua mãe fala, se eu for aí e achar, eu vou esfregar na tua cara. É uma expressão exagerada, nenhuma mãe realmente esfregaria, né? E a metonímia, que é o quê? É a parte do lugar do todo, você troca uma palavra por outra, né? Então você vai dizer, olha, o professor, eu vou ler Fernando Pessoa. Não é que você vai ler Fernando Pessoa, você vai ler um livro de Fernando Pessoa que é uma mensagem. Então troca uma coisa pela outra. Ganhar o pão com o suor do meu rosto. Não é que eu ganho o pão, eu só vou me alimentar de pão. É que o pão, né, que é um tipo de alimento, está no lugar do todo. Então a parte está no lugar do todo. Suor do rosto. Quando eu estou falando suor, eu estou sofrendo de calor, né? Mas o suor é a consequência do trabalho. Em vez de falar trabalho, eu falo que a causa, eu falo da consequência, o suor. Quer dizer, eu não vou falar, eu vou me alimentar graças aos meus próprios esforços. Aliás, eu vou me sustentar para o meu próprio esforço. Eu digo o quê? Eu vou ganhar o pão com o suor do meu rosto. Isso é metonímia. Muito bem, foram utilizados para subverter a realidade. Então, as figuras de linguagem, aliás, a linguagem literária, ela quebra, isso aqui é bonito, eu acho bonito, quando ela subverte a linguagem, ela tira a linguagem do seu padrão, ela tira a linguagem do seu jeito automático, e isso chama atenção, por isso que é literário. Qual o objetivo dessa subversão para a constituição temática do poema? De novo, aqui, ó, letra A, potencializar a importância dos feitos lusitanos
durante as grandes navegações. Veja, quando eu falo do que é hipérbole, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então veja, onde é que está a hipérbole? O mar é salgado por causa das lágrimas de Portugal. Isso é uma hipérbole, é um exagero. Quer dizer, você tem o povo português chorou demais, ou seja, sofreu demais para a conquista do mar, né, para que fosses nós o mar. Então, por que o mar é salgado? São as lágrimas do povo português. Isso é um exagero, é uma hipérbole. E o que mais? Onde é que está a metonímia, professor? Ao invés de eu falar o sofrimento do povo português, ao invés de falar o povo português sofreu, eu vou falar são as lágrimas de Portugal. Lágrima é metonímia. Lágrima faz lembrar sofrimento. Então tá aqui, eu estou potencializando, estou aumentando. Engraçado que a segunda questão que eu vejo que o Enem vai olhar, o que eu tenho de potencializar? São recursos usados na linguagem para potencializar, para tornar mais forte uma ideia. Então eu potencializei por meio dessa metonímia, por meio dessa hipérbole, para mostrar, nossa, hein? Foi mesmo uma grande conquista, custou as lágrimas do povo português. A ponto, veja, olha como olha como o mar está salgado. Tá, entendi, professor, que é a letra A. Mas o que está errado nas outras? Veja aí, criar um fato ficcional ao comparar o choro das mães ao choro da natureza. Não se fala de natureza chorando aqui. Em nenhum momento se fala natureza está chorando. Letra B, descartada. Reconhecer as dificuldades técnicas vividas pelos navegadores portugueses. De fato, eles tiveram dificuldades técnicas, mas o texto não fala disso. Então, o que eu falo de sofrimento, não é sofrimento de dificuldade técnica, é sofrimento, o povo sendo sacrificado. Mães não viram mais seus filhos, os filhos não viram mais seus pais, as noivas não viram mais seus noivos. Então, você tem um sofrimento não de dificuldade técnica, é a morte dos navegantes, né? Vamos ver então, está descartada a letra C, letra D. Atribuir as derrotas portuguesas das batalhas às fortes correntes marítimas. Então, houve batalhas marítimas e veja, o português parece que eu estou confundindo com o quê? Com a derrota da Invencível Armada, estou lembrando agora, a derrota da Invencível Armada foi uma batalha entre a frota inglesa e a espanhola. Lembra? Parte da frota espanhola, acho que não foi nenhuma corrente marítima, estou viajando agora, não. Foi uma tempestade que jogou parte da frota espanhola, tirou do seu bloco. Então já ficou, quando a frota espanhola vai enfrentar os ingleses, já estava muito reduzida, porque uma parte foi jogada lá pelo Mar da Escócia, foi jogada acho que pelas rochas do Mar da Escócia, né? Então, mas não tem nada a ver com Portugal perdeu guerras graças às correntes marítimas. Letra D, viagem total. Letra E, relacionar os sons do mar ao lamento dos derrotados nas batalhas do Atlântico. Ainda não consegui ver o som do mar, tá? É o som do lamento de aqueles que perderam nas batalhas do Atlântico. Não. Errada. Portanto, para a oitava questão, você deve ter assinado a letra A. A nona questão Gabriel. Veja, Universidade Estadual de Londrina. Com base no texto, ao mar salgado, né, e nos conhecimentos sobre o tema, a frase tudo vale a pena se a alma não é pequena. Lembra? Qualquer coisa que você pretende fazer, vale a pena. Desde que você lembre, você se entregue, você não seja medíocre, você seja grandioso, você se envolva, né? Agora, a interpretação que eles vão fazer é muito específica para a história de Portugal. Que, de fato, você tem mensagem, se lembra? Ele tem duas camadas. A primeira camada é rigidamente apegada à história de Portugal. Então, é o que diz na alternativa correta. Eles pegaram a primeira camada, é só a história de Portugal. Mas eu posso ver também numa segunda camada, meio coach, meio autoajuda, veja, qualquer coisa que você pretende fazer, por exemplo, você está aqui fazendo esse curso comigo, vale a pena fazer? Veja, se você se entrega, se você se envolve, vale a pena prestar vestibular? Não interessa, o que interessa é, engraçado até a lógica do Fernando Pessoa, não interessa até nem se você conseguiu ou não atingir o seu objetivo, não interessa se você conseguiu ou não ter sucesso, o que interessa é que você se entregou. Que isso é que enobrece o ser humano, essa entrega, essa febre do além, eu não estou contente, olha, triste quem fica em casa contente com o celular, o preço do ser humano, o que torna digno do ser humano, é essa febre do além, é você não ter alma pequena, quem não tem alma pequena, quer dizer que é alma grande, é a busca da grandiosidade. Portanto, veja aí, isso está na letra A, se o objetivo é a grandeza da pátria, leitura da primeira camada, não importam os sacrifícios impostos a todos. Não importa, veja, tudo vale a pena.
se a alma não é pequena, ou seja, se houve um ideal grandioso. O quê? É o que mesmo que ele fala? A grandeza da pátria. É uma boa interpretação. Então, letra A é essa que você deve ter assinalado. Agora veja, o que está de errado nas outras? Ó? Quando o resultado leva à paz, ninguém está falando de paz aqui, a gente está falando de conquista do mar, letra B descartada. Eu não entendi a letra C, viu, gente? Se alguém conseguiu entender essa, me explica. Ó, todas as pessoas têm valores próprios, por isso a guerra é defendida pelos governantes. Eu não entendi o que a primeira frase, a primeira oração tem a ver com a segunda. Todas as pessoas têm valores próprios, por isso, quer dizer, portanto, qual é a conclusão? Veja, eu não entendi como é que eu tiro da frase todas as pessoas têm seus valores próprios a seguinte conclusão: a guerra é defendida pelos governantes. Oi? Faço aquela cara de Nazaré. Oi? Fica aquela coisa de, bugou, não faz sentido a letra C. D. O sacrifício é compensador, mesmo que fiquemos insensíveis diante do bem comum. Não se fala de bem comum, não se fala de insensibilidade, não é isso, não é isso. D. Letra E. Tudo vale a pena quando temos o que almejamos, e isso não implica, isso implica sim um enfrentamento de perigos. Então eu tenho que sair de casa, não vou me contentar triste de quem fica em casa contente. Não, eu tenho que sair do meu conforto, do meu lar e enfrentar os perigos. Não é não implique, é implique. E isso implica enfrentamento de perigos. Portanto, para a nona questão, você deve ter assinalado aí de novo a letra A. Gente, eu fico até aqui na expectativa, porque eu já não lembro mais a questão 10 qual é. Vou ler agora com vocês, mas qual será a alternativa correta? Será que é de novo a A? Veja quantas A apareceram, né? Porque, vamos pensar assim, está profetizando, já que esse livro adora uma profecia, ele está profetizando o que vai acontecer quando você abrir o caderno de questões da FUVEST, né? Quando você abrir aquele caderno de questões, você olha para a primeira página, eu sei tudo, aí você vai para a segunda página, eu sei tudo, você vai para a terceira página, terceira página, quarta página, quinta, você sabe tudo, né? Então nada acontece por acidente, uma profecia, tudo tem um sentido, então uma profecia, estamos profetizando o seu desempenho na FUVEST. Que maravilha! Mas vamos lá para a 10ª questão. É a da FUVEST, lindíssima essa questão, né? Que é o Nuno Álvares Pereira, o condestável, aquele general, né? Que conseguiu evitar com um exército muito menor do que o espanhol, mas ele é um excelente estrategista. Lembra que a gente analisou esse poema na aula? Ele era um excelente estrategista, então graças à sua estratégia, esse exército tão pequenininho que o exército português venceu o exército espanhol e assim manteve a autonomia de Portugal. Por isso que ele ficou condestável, ele foi colocado como que ele se transformou em santo, né? O São Nuno Álvares Pereira de Santa Maria, sempre esqueço o nome completo dele, né? E aí o Fernando Pessoa vai colocar, lembra no brasão? Cada poema corresponde a uma parte do brasão de Portugal. Ele vai colocá-lo na coroa. Olha, mas professor, coroa é coisa para rei, a gente falou disso na aula. Coroa é para rei, para rainha, reis e rainhas é que usam coroa, né? Gente, eu amo essa imagem, porque ele pega a ideia do Nuno Álvares, né? Quando ele pega a sua espada, ele... Aí ele fica zom. E essa espada, né? Esse professor só faz besteira, né? Como é besta esse professor. Ele usa essa espada e ela vai gerando o quê? Já gerando uma auréola. Aquele círculo lá, que a auréola te cerca. É a espada que, volteando, faz que o ar alto perca seu azul, negro e branco. Veja, essa espada, e a gente mistura religião com guerra, essa espada vai gerando uma auréola nele, né? E aí a FUVEST, ela pergunta, já pensou as questões da FUVEST, vem te enfrentar, você vai vencendo cada uma das questões da FUVEST. O que aconteceu com o meu sabre, né? Bom, deixa quieto. Né? Mas olha, ele diz, a primeira parte de mensagem, organizada como um correlativo poético do brasão das armas de Portugal, correlativo poético, então cada parte do brasão tem uma correlação com os poemas de mensagem, perfila, nossa, que linguagem da FUVEST, né? Acostume-se, ela viaja, ela usa um vocabulário complicadíssimo na parte de literatura, olha aí, correlativo poético, o que é isso, né? Perfila, quer dizer, enfileira, coloca em fileira, uma série de figuras míticas e históricas que teriam sido responsáveis pela formação nacional portuguesa.
A seleção de Nuno Álvares Pereira para ocupar o lugar da coroa, veja, coroa é para rei e rainha, mais alta nobreza, mas aí veja, sugere pela imagem do halo de luz, né, hello, né, que a verdadeira nobreza é a de espírito, não é ter nascido nobre, mas é a nobreza de espírito, que é o caso do Nuno Álvares Pereira. Portanto, é a letra A. Falar de novo a letra A. Olha a profecia. Você vou saber tudo, né? Portanto, ó, o que está de errado nas outras? Destaca, através da referência ao mito arturiano, o seu sangue bretão. Nuno Álvares Correia, ele era da Grã-Bretanha, ele era inglês. Nossa, nada a ver, nada a ver. Distingue, por meio do substantivo esperança, um regente digno de seu posto. Ele não é regente. Nuno Álvares Correia não regeu nada, não virou rei, né? Ele virou o primeiro condestável, né? O mais importante conde, virou patrono do exército de Portugal. Letra D. Enaltece pela repetição da palavra espada a guerra como estrada para o futuro. Bem, até pode fazer sentido, mas olha, não tem nada a ver com o enunciado, a seleção de novo, porque olha, ele ocupa a coroa. Por que ele ocupa a coroa? Porque, veja, a letra D não tem nada a ver com o que foi perguntado. Letra E. Indica, associado ao adjetivo consumada, uma visão desenganada? Não, é uma visão nobre da história, é uma visão enaltecida, engrandecedora, por isso que ele ocupa a coroa. O que você está na coroa, né, que rei e rainha usa, o que isso tem a ver com desengano? Está desenganado? Então, de fato, para a 10ª questão, você deve ter assinalado a letra A. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação à resolução das questões do folheto sobre a obra Mensagem de Fernando Pessoa. Espero que minhas orientações, meus comentários tenham sido úteis. Torço para que você tenha gabaritado esse folheto. Se não gabaritou, errou um ou outro, faz parte da aprendizagem, né? A gente vai errando aqui para ter sucesso lá no vestibular. E se você ainda ficou com alguma dúvida, né? Se você não entendeu por quê, ainda não entendi, professor, por que essa alternativa pode ser certa ou errada, não fique com vergonha. Você sabe que eu sou aberto. Entre em contato comigo, manda sua mensagem e agradeço a atenção, agradeço a paciência, agradeço a confiança e espero você na nossa próxima aula, que é sobre angústia, de Graciliano Ramos. E olha, vamos continuar a nossa batalha contra as dificuldades do vestibular, as dificuldades das obras literárias. Serão todas essas dificuldades serão derrotadas. Um beijo e até a próxima.